Graças e paz, amados, tudo bem? O Senhor Jesus Cristo contou uma parábola em Lucas 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, sobre a viúva persistente. Ele contou essa parábola dizendo assim, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha só, sempre, sempre, é um dever sempre que você tem que orar. É sempre, não pode parar. E nunca desfalecer. E nunca desfalecer. Vou te contar uma história que acontece comigo aqui, que é impressionante, para você entender que Deus ele tem interesse na sua oração. Tem um cachorro aqui na rua que ele me chama para oração. Das 11 da noite para frente, esse cachorro, se eu não orar, ele começa a latir desesperadamente. E ele só para de latir quando eu começo a orar. Ele só para de latir quando eu começo a orar. Se eu não orar, eu vou ficar até as 4 da manhã, que é a hora que eu levanto para trabalhar, acordado, que já aconteceu. Eu fiquei teimoso, sabe? Orei até a Deus para o Senhor, cala a boca desse abençoado, desse cachorro. E não, Deus não respondeu a minha oração. Porque Deus estava usando o cachorro para mim levantar para orar. Entendeu? E ele me chama toda madrugada, se eu não orar, para orar. É impressionante. Aí você lembra da história de Balaão, que Deus usou a jumenta lá, né? Usou a jumenta porque Balaão ia fazer coisa errada. E a jumenta falou com ele. Entendeu? Porque Balaão deu uma de jumento mesmo. Pedro, Deus usou o galo. Porque o Pedrão, ele dava uma de, sabe, cantava de galo, né? Cantava de galo, então Deus usou o galo, né, para chamar a atenção dele, né? E Deus tem me chamado a minha atenção usando o cachorro. Não sei qual é o símbolo aí do cachorro, né, mas deixa para lá, né? Usou o jumento, a jumenta, a mula de Balaão, porque Balaão era tava sendo usado como uma mula mesmo, né? O Pedrão porque cantava de galo e eu um cachorro. Mas deixa esse negócio para lá. O dever de orar sempre. O dever de orar sempre. Lá em Lucas fala dessa viúva. Jesus ele conta essa parábola, né? E o juiz que era iníquo, o juiz que não estava nem aí para Deus, não respeitava Deus nem os homens, mas de tanto ela insistir, de tanto ela bater na porta dele, de tanto ela falar, faz-me justiça contra o meu adversário. Ele fez justiça. O que Deus está querendo dizer? Insista, persevere, não desista de orar, não esmoreça, ele fala aqui, não desfaleça, não desfaleça. Ele começa dizendo sobre o dever, é o dever de orar sempre. Você não tem outra opção, meu amado, minha amada, a não ser orar. É a sua comunicação com Deus. A sua comunicação é a palavra e a oração. Né? A oração é tão importante. Olha só, Deus ele desperta um cachorro para me despertar. Por quê? Porque eu coloco lá o meu despertador, né, 2 horas da manhã, às vezes meia-noite, às vezes 2 horas da manhã, às vezes um pouco mais. Só que aí tem dia que eu estou cansado, eu vou lá e desligo o despertador. Coloco no celular, né, a campanha do celular e eu desligo. O cachorro não tem como desligar. Eu nem sei aonde está esse cachorro. Eu sei que ele está aqui por perto de mim, mas eu não sei, eu não conheço esse cachorro. Eu sei que quando ele começa a latir, se eu não levantar para orar, se eu não dobrar os meus joelhinhos ali para orar, ele não para de latir. Eu falei para você, eu fiquei até 4 horas da manhã, porque eu falei, não vou levantar para orar. E eu fiquei até 4 horas da manhã, porque 4 horas da manhã é quando eu levanto para ir trabalhar. E o cachorro ele parou de latir às 4 da manhã. Ele parou de latir às 4 da manhã. Eu falei, não, esse cachorro não é normal. Esse cachorro não é normal, esse cachorro é um negócio sobrenatural. E é mesmo. E é mesmo. Se eu não orar, antes de dormir, ele vai me acordar. E olha que eu tenho sono pesado, mas ele me acorda. Ele consegue me acordar. Você entendeu? Então assim, Deus ele controla todas as coisas. Foi ele que levou os animais para a arca, não foi Noé? Deus deu ordem e os casais de animais iam entrando, de 2 em 2 na arca.
Noé não saiu correndo atrás de nenhum animal, né? Ele deu ordem lá para a jumenta, para a mula de Balaão, ela falou com ele. O galo também, agora o galo falou, o galo cantou na hora, né, que Jesus tinha falado para o Pedro lá, que você vai me negar, né? E agora o cachorro comigo aqui, né? Não sei se tem algum animal aí perto da sua casa, ou se tem alguma coisa que te desperta. Presta atenção para você ver. Se não é Deus que está usando aquela situação, seja qual for, não precisa ser animal não. Se não é Deus que está usando aquela situação para te despertar, para orar, para buscar a presença dele, buscar a face dele. Você entendeu? Não desfaleça. Lembra como começa o texto? É um dever, o dever de orar sempre. O dever de orar sempre. Nós não temos outra opção, meu irmão, minha irmã. Nós não temos outra opção. E orar é você estar em contato com Deus. Você estar buscando a Deus. O dever de orar sempre e nunca, nunca, nunca desfalecer. Eu vou contar outra coisa para você. Teve momentos que eu estava tão cansado que eu fui orar. E eu dormi. Eu me ajoelhei e dormi. Acordei depois de um tempo, eu estava ajoelhado lá. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não aguentei. Entendeu? Mas aquilo foi um dia. Sabe, um dia não vai acontecer sempre. Eu não vou dormir sempre orando. Porque eu estava muito cansado. Mas eu fui lá para orar. Tem hora que você tem que, sabe, você chega no limite. Você tem que se superar. Tem hora que você não aguenta, mas Deus está vendo que você foi. Deus está vendo que você foi, que você buscou. Você dormiu, mas você estava lá. Né? É igual quando você vê crianças na igreja dormindo. Elas estão cansadas, elas dormem. Mas elas estão lá. Estão lá junto com os pais. É a mesma coisa, somos nós. Você vai orar, você está cansado. Você vai cochilar, você vai dormir. Mas você foi, ó Senhor, eu fui. Eu não aguentei, mas eu fui. Cheguei lá, eu dormi, mas eu estava lá. Então assim, o que Deus está querendo dizer para você? Não desfaleça. É um dever. O dever, você pode ler no texto, em Lucas 18, é um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Outro texto lá em Tessalonicenses fala orai sem cessar. Orai sem cessar. Busque a presença de Deus. Não há ninguém melhor do que Deus para você conversar. Estar na presença de Deus, não tem outro lugar melhor. E deixa o Senhor falar com você. Ouça a voz do Senhor Espírito Santo. Ouça a voz do Senhor Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus para você. Sabe? Não desfaleça. Se você pensa em desfalecer, desistir, se você está cansado, está esgotado, não desfaleça. Mais um pouquinho de tempo que há de vir virá na sua vida. Tá bom? Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Deus conceda as suas petições, aquilo que você tem pedido a Ele, aquilo que você tem clamado a Ele. Que Deus renove as suas forças. Que Deus renove as suas forças, que você se sinta forte. Lembra o que Paulo falou? Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Você é mais que vencedor, meu irmão. Você é mais que vencedora, minha irmã. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus conceda, Deus ouça, Deus atenda as suas orações, o seu clamor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e graças a Deus por tudo. Deus te abençoe. Amém.